no texto base que eu trouxe para vocês hoje. Deixa eu só já deixar ele aberto aqui para facilitar para a gente. Eu vou falar para vocês mais ou menos como o Senhor trouxe esse texto que eu preparei para hoje. Como que aconteceu, como que Ele começou a criar forma, né? Obrigada, Cleito. Depois da última pregação que eu fiz, que acho que foi sobre honra, eu comecei a estudar o livro de Efésios, que é o texto base de hoje. E logo, acho que 1 ou 2 semanas depois da pregação, o Senhor já me deu essa palavra. E conforme eu ia lendo o capítulo 5 de Efésios, era como se Ele fosse me mandando flashes. Então, Ele ia me dando imagens com as quais eu acabei construindo o que Ele estava me passando, e eu tentei passar para vocês aqui, né? Então, o tema da mensagem é: será que eu negligenciei o meu papel? Então, esse texto 5 de Efésios, ele fala sobre o papel do homem e da mulher no relacionamento, no casamento. E, ao ler também esse texto, eu vi que ele é muito abordado em igrejas, mas geralmente é falado apenas do papel da mulher, que é a submissão, né? Mas é muito pouco comentado, pelo menos eu vejo muito pouco sendo comentado o papel do homem dentro do casamento. E foi isso que o Senhor foi conversando comigo, e foi isso principalmente que Ele foi me mostrando nesses flashes, né? Casais envolvendo filhos, não só filhos pequenos, mas filhos já formados e com ideias formadas que vieram desses núcleos familiares. E o que eu pude observar muitas vezes, o homem, por negligenciar o seu papel, ele deixa a mulher no seguinte estado: ou ela manda em tudo, a última palavra da casa é dela, o amém é dela, ou ela é secundária, totalmente secundária, podemos dizer até por ele vista como uma escrava. Eu falo e ela tem que obedecer porque ela é submissa a mim. E os filhos, por si, quando crescem nesse tipo de ambiente, eles acabam ficando abandonados, né? Eles ficam à mercê do que o mundo tem para ensinar, do que o mundo tem para mostrar, porque tem negligência tanto da parte do pai quanto da mãe. Mas a gente vai se aprofundar mais conforme a gente for lendo. Então, eu vou pedir para vocês abrirem em Efésios 5. A gente vai ler do versículo 22 até o 33. Se eu der umas falhadas é porque eu esqueci meu óculos, gente. Então, eu vou ler bem de perto. Chegou? Efésios 5, 22. Isso. Vamos lá. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai a vossa mulher, como Cristo também amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta, cuida dela, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixaram o homem a seu pai e a sua mãe e se uniram à sua mulher, e se tornaram os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, vós, cada um de vós, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Bom,
Essa passagem ela é muito conhecida, creio, tenho quase total certeza que todo mundo já leu e releu. Ela é muito comentada, ela é usada em brincadeirinha, direto. Só que assim, por muitas pessoas que cresceram num ambiente familiar bagunçado, segundo o padrão de Cristo, essa mensagem é muito odiada também. Muita gente não gosta do que está escrito nessa mensagem. E por que segundo o padrão de Cristo? Porque quem criou, quem instituiu família, casamento, filhos, é Cristo. Então, o nosso padrão é isso aqui, é o que eu acabei de ler, né? Então, o que é odiado por muitas mulheres, por muitas filhas, muitas esposas? Versículo 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E versículo 24, como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Então, as pessoas acabam se concentrando apenas nessa ordem do Senhor, nessa orientação do Senhor, e elas acabam esquecendo que todo o corpo que constitui essa mensagem, essa passagem, ela é de suma importância na construção familiar, porque dessa mulher e desse homem vai se instituir uma família que virão filhos que vão propagar isso para frente. Então, a mulher, ela deve sim ser submissa ao seu marido. Não tem acordo, não tem outra forma. Mas, o que seria o ser submissa ao seu marido? Estar na mesma missão que ele. Então, ela é companheira. Então, ela vai estar ajudando, vai estar auxiliando, vai estar respeitando, honrando o seu marido. E então vem a pergunta: se essa é uma verdade de Cristo para nós, por que causa tanta raiva e indignação em algumas pessoas? Como eu disse, infelizmente, muitas pessoas tiveram o seu núcleo familiar, né, o seu padrão, aquilo que ela viu, muito deturpado. Às vezes, esposas que são abusadas fisicamente, verbalmente, não são respeitadas, filhos que são abusados ou que vê a mãe num papel desse. Então, eles vão crescer, eles vão ouvir essa palavra e vão falar: mas nunca que eu vou querer ser submissa ao meu marido. E a gente já vê isso em muitos jovens. A gente vê nas ideologias que estão sendo pregadas hoje em dia. Mas por quê? São famílias que não foram realmente constituídas no padrão de Cristo, mas sim no padrão que o mundo demonstra. E então vem a pergunta: maridos, vocês estão se esforçando e se sacrificando para serem como Cristo dentro de casa? Porque talvez esteja aí um problema. Nessa passagem de Efésios, o Senhor ensina como se portar. Então tem o papel da mulher e o papel do homem. Que lugar cada um deve ocupar, o que cada um deve fazer. Porém, a ênfase em muitas pregações fica sobre a mulher, quando deveria, no mínimo, ser igual, ser falado igualmente. E por que eu falo isso? Porque para o homem, isso foi dado para o homem, o honrado papel de ser como Cristo Jesus dentro de casa. Isso foi dado ao homem. Isso deveria ser uma honra. E nós vemos isso no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Será que você consegue se enxergar como salvador do seu corpo, que é a sua casa, da sua mulher, dos seus filhos? Será que você entende a responsabilidade que o Senhor entregou nas suas mãos, que Ele confiou nas suas mãos? E o que você está fazendo com isso? Será que você está agindo para com a sua casa com o mesmo amor que Cristo agiu para conosco? Você que é marido, que é pai, ou que está caminhando para ser um marido, para ser um pai, você deve ser Cristo dentro da sua casa. Você deve se sacrificar pela sua família, você deve alimentar a sua família, amar a sua família. E quando a gente fala de alimento, se a gente está falando que o marido ele deve ser como Cristo, o alimento não é só o pão, não é só prover as coisas legais que o filho quer, a comida bacana, o doce que ele gosta de comer. Cristo, ele alimentava com palavra, e ele alimentava com ensinamento. Então, muitas vezes, os pais, eles estão negligenciando também o papel de pai, porque eles deixam para educar a tia da escola,
A tia da escola educa porque eu estou perdendo muito tempo trabalhando, aí não dá tempo. Então, deixo para a tia da escola. Eu deixo para ensinar sobre Bíblia, Jesus, dízimo, a tia da escola dominical. Porque a gente tem escola dominical que é para ensinar essas coisas mesmo para o meu filho. E não é. Se nós somos como Cristo, o nosso papel é ensinar. A base, o princípio, o fundamento tem que vir da minha casa. A escola, a igreja, ela vai moldar esse vaso, vai aperfeiçoar esse vaso, mas quem tem que ensinar? A minha família sou eu. Eu sou Cristo dentro da minha casa. Não é o pastor que vai ser Cristo dentro da minha casa, nem a pastora que vai ser Cristo dentro da minha casa. Vamos lá. Nem só a mulher deve servir. Se a gente for olhar padrão bíblico, Jesus, na sua grandeza, na sua majestade e na sua humildade, ele serviu. E serviu o tempo todo. Se a gente for ver versículo 25, eu vou ler rapidinho para vocês, do 25 ao 29. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, maridos, vocês devem amar a sua mulher como seu próprio corpo, porque quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, alimenta ela, cuida dela, como Cristo faz com a igreja. E aí, se a gente for rapidinho lá para Colossenses 3, Colossenses 3, eu vou ler só o versículo 19. Maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura, em outras versões, com grosseria. Acho que fala por si só, né? E aí, quando a gente volta para Efésios 5, lá no versículo 23, vem uma outra pergunta que a gente escuta muito. Deixa eu só voltar aqui para Efésios. Demora, mas é porque eu gosto do papel, gente. Espera aí. Vamos lá. Então, versículo 33. Portanto, vós, cada um de vós, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, vamos lá. Por que eu tenho que amar a minha esposa dessa forma tão grande, grandiosa, como se fosse a mim mesmo, e o Senhor fala para ela me respeitar? Beleza, vamos lá. Primeiro ponto, que é o principal, o que fala por si, mas depois a gente vai falar mais. Mas o primeiro ponto, você é como Cristo. Eu sou como Cristo, teu marido, sou como Cristo. E Cristo amava, porque Cristo era o amor. Então, ele amava. Então, se eu sou como Cristo, eu amo ela. Independente, eu amo ela. Segundo, devemos e precisamos mudar a nossa visão suja e mundana. Cara, foi te dado a honra. Eu sou Cristo dentro da minha casa. Não foi dado para minha esposa, foi dado para mim. Eu sou Cristo dentro da minha casa. E como Cristo dentro do lar, eu tenho que amar, servir, ensinar, alimentar, sacrificar. E o Senhor pede à igreja, às mulheres, que respeitem. Tá. As mulheres, assim como a igreja, né, sempre que a gente vê, tem esse link, essa conexão. Então, as mulheres, assim como a igreja, à medida com que ela realmente se aproxima, tem relacionamento, tem intimidade, a igreja com Cristo, a mulher com seu marido, ela vai respeitar esse marido. E não só respeitar, ela vai passar a amar esse marido. E à medida do relacionamento e da intimidade, não só amar, mas ela vai começar a se sentir honrada em ser submissa a esse marido. Por quê? Ela vai se sentir honrada em ser companheira e estar ajudando ele na missão que ele tem.
Porque ela vai conhecer esse marido que quer ser como Cristo e que busca ser como Cristo. E é uma honra quando a gente anda do lado de pessoas que buscam ser verdadeiramente como Cristo. Então é uma fórmula que não tem como dar errado. Não existe dificuldade em ser submissa a quem busca verdadeiramente ser como Cristo. E é engraçado que, como eu falei, o Senhor veio falar sobre isso comigo um pouco depois da outra pregação. Então, e quando Ele vai falando muita coisa, eu vou escrevendo, porque eu esqueço tudo. E ela já estava escrita. Quando foi na segunda-feira de manhã, o pastor falou que eu ia pregar. Eu falei, tá, já sei que eu vou pregar. E aí, quando foi na segunda noite, eu fui ler um livro que eu estava lendo já, e calhou numa palavra que se encaixou perfeitamente. Ela, na verdade, é um resumo de tudo isso que eu estou falando. É a base de tudo isso que eu estou falando. E esse livro eu estava lendo ano passado, parei, né, porque eu comecei a ler outro livro e eu não consigo ler, eu admiro, mas eu não consigo ler 2 livros ao mesmo tempo. O máximo é a Bíblia e um livro, senão eu misturo. E aí passou esse ano, passou meu casamento, falei, vou voltar naquele livro e vou começar do zero, que eu quero pegar do zero. Eu não vou falar o nome para vocês do autor, porque eu não sei falar o nome dele. Para mim é difícil, então eu tenho medo de falar errado. Mas é autoridade espiritual, algumas pessoas já conhecem. E eu vou abrir para vocês, é muito rapidinho essa citação, que, gente, presta muita atenção, porque ela é a chave. Como que é? Watchman Nee. Viu, gente? É nome de gente chique. Vamos lá. Assim como a fé é o princípio pelo qual obtemos vida, a obediência é o princípio pelo qual devemos viver. Agora, a pancada que é boa, que a pancada passará. Muitos têm cultivado o hábito de assumir o papel de cabeça, mas nem sequer aprenderam a obedecer. Por isso, devemos aprender uma lição, que a obediência seja a nossa primeira atitude. Muitas vezes, a gente quer estar em lugares de autoridade, a gente quer bancar para os outros que a gente é o cabeça, e a gente não sabe nem obedecer. E não existe autoridade que venha do Senhor se a gente não obedece ao Senhor. A base é a obediência, da obediência vai vir o resto. Então é muito fácil, a gente também escuta muito falar, o cara chegar e falar assim, eu sou servo do Senhor, eu sou espiritual demais, mas minha mulher é Jezabel, minha mulher, nossa, o problema é a minha mulher. Ou então, mulher, eu sou temente do Senhor, venho na igreja, faço novena, nossa, eu busco a santidade, que é uma beleza, mas meu marido, eu chego em casa e ele vira o capeta. É fácil a gente usar essa desculpa. Só que, se a gente realmente busca ser como Cristo, o capeta não tinha nem que ter autoridade para ficar brincando dentro da nossa casa. Ia ser uma palavra no Senhor que ele ia ter que correr. Então não dá para a gente ficar usando isso como desculpa para o resto da vida. Outra coisa que é muito fácil, a onda agora, foi uma coisa que cortou eu quando eu vi. Não o ato em si, porque a gente sabe que isso vai acontecer mesmo e a gente está caminhando para isso. Mas a onda agora é a adoção de crianças por casais homossexuais. E muita gente abre a boca, né, para citar o que pensa, o que é certo e o que é errado. Beleza. Então a pessoa fala, eu sou contra a adoção de crianças, de bebês por casais homossexuais, porque eu sou a favor da família tradicional. Beleza. Família tradicional, como a gente falou, é isso aqui. Então eu entendo que se não é isso aqui, você já não está no padrão família tradicional que Deus instituiu. Beleza. E por que me corta? Quando começou a surgir essas pessoas que foram fazendo adoção e tal, não estou falando que é certo, porque, como eu disse, certo é o que está na palavra, fugiu da palavra, para mim não serve. Mas os comentários, quando a gente parava para ver os comentários, a maioria são jovens, adolescentes ou jovens. E quando uma pessoa abria a boca para falar, isso está errado, você quer, e arregaçar as outras pessoas, o que o jovem respondia? Por que está errado se o pai que fez largou e não cuida?
pessoa está de todo errado? Não está. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, eu me envergonhei. Mesmo não sendo meu, eu me envergonhei. Falei, cara, o que a gente está fazendo? Será que essa pessoa que está abrindo a boca para falar que está errado, ela está vivendo em obediência? A família dela é uma família que segue o princípio de uma família tradicional cristã? Porque é muito fácil você abrir a boca, falar que o vizinho está errado, que o outro está errado, e que você é o tradicional e que isso aí está errado. Só que mulherada faz filho doidado, larga para ir para balada, larga para encher a cara, larga com vó. Homem faz filho e larga para mulher, às vezes nem pensão não dá. Ou então fica com o filho, mas larga no computador, não sabe nem o que ele está fazendo. Só paga a comida que ele come no fim do mês. Ou então larga a pensão para os avós pagarem. Gente, se você não está vivendo isso aqui, você não vive a família que o Senhor instituiu. Você está vivendo a família que o mundo instituiu. Então, sabe, esse livro ele mostra que, cara, você recebe a autoridade do Senhor para falar sim. Se você vive em obediência. Se você não vive obediência, se trata e se transforma primeiro, para depois você ter autoridade de falar lá fora e você impactar lá fora. Então, esse cenário, ele nos mostra que é negligência dos homens e das mulheres. Porque essa criança que cresce num lar assim que eu digo, numa família bagunçada, seja homem, mulher, 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 homem, homem, vai ser afetada. Não tem como. E é por isso que muitas pessoas repelem essa palavra sobre o relacionamento que Deus instituiu para o homem e para a mulher. Porque o exemplo que elas tiveram foi péssimo. E como é que isso muda? Quando a gente começa a obedecer e a fazer o certo. Assim a gente mostra para o outro que o certo é o bom, o certo é o correto. O que Deus está falando aqui não é o ruim, não é para castigar a mulher, não é para colocar um peso demais nas costas do homem. É porque é assim que funciona. A engrenagem funciona quando você faz isso aqui. Se você não faz isso aqui, vai começar a dar defeito. Então, eu vou entrar num outro texto só para... Vou entrar em 1 Pedro. Estou quase finalizando aqui, Maicão sumiu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Então, maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E isso é muito sério. Não tem mais separação, vocês estão juntos. E um peso muito desigual, ele foi sendo colocado sobre o casamento, quando que o Senhor deseja, quando que o Senhor se inspirou, quando Ele nos fez, quando Ele fez o casamento, era que fosse dividido, é junto. Então a carga é para ser levada junto. Não é para ficar mais pesado para um ou mais pesado para outro. Porque como eu disse, não tem mais separação. Aí a gente volta lá, eu fico no vai e volta, vai e volta. Aí a gente volta lá para Efésios, lá no versículo 31, só para reforçar. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Acabou. Vocês estão juntos nessa. Seu melhor amigo é ele, sua melhor amiga é ela, e vocês vão embora junto. Por que eu estou falando isso? Deixa eu achar o porquê que eu estou falando isso. Uma coisa que a gente vê muito, não está ali, mas eu lembro. Uma coisa que a gente vê muito também, às vezes a gente vai conversar com uma pessoa e fala assim, cara, isso aqui que você estava fazendo, não estava muito legal não. Ah, mas ela isso. Aí você, olha, mas da forma que você fez, isso aí não está certo. Independente do que ela fez, está errado. Ah, mas isso, sabe? Então, joga sempre o fardo nas costas do outro. Você negligencia o seu papel, então você não faz o certo que tem que fazer e ressalta o defeito do outro. Por que você não fez certo? Porque fulano fez isso.
Tá, mas fulano ter feito isso não significa que você também tem que fazer. O certo é assim. Ah, mas, sabe, não quer progredir, parece que não quer salvar. Só que não entende que se o barco afundar, vai afundar o barco todo. Quando um casamento, quando o barco afunda, vai tudo. Vai esposa, vai marido, vai filho, cachorro, o que tiver dentro da casa vai junto. Sabe? Então, quando uma palavra de exortação é dada para fortalecer, para edificar, é para edificar. Não adianta ficar apontando o erro do outro. Independente da dificuldade, não existe pessoa que não se quebrante e que não se renda mediante a aproximação de Jesus. E é por isso que nós devemos nos esforçar. A gente falou muito do homem, mas não só o homem e a mulher. Nós devemos nos esforçar para trazer Cristo para dentro da nossa casa. Mas não é para fazer aquela visitinha. Ah, hoje eu voltei da igreja, eu tô a bênção. Mas daí chega a segunda-feira, já está azedo de novo. É para Cristo morar. Você vai começar a ser Cristo dentro da sua casa, ser Cristo para sua esposa, para os seus filhos, para quem mora junto com você, para os seus pais. Então, eu acho que a gente precisa se analisar. Cada um precisa olhar para si e se analisar de verdade. O que eu estou fazendo dentro da minha casa? Será que eu estou só provendo financeiramente e não estou dando atenção nenhuma para os meus filhos, para o meu marido ou para a minha esposa? Será que eu estou ensinando eles a palavra, ou estou terceirizando para outra pessoa fazer isso? O que eu estou ensinando que eles vão passar para frente? Ou o que eles vão falar de mim quando eles estiverem lá com 20, 18 anos, com esse monte de ideologia lá fora, que padrão de família eu estou passando para eles? Será que a minha filha vai querer ter um marido? Vai querer honrar ele, estar do lado e vamos lá que a gente está junto? Ou será que ela vai pegar ranço e não vai querer nem saber de homem? Sabe? O que a gente está fazendo dentro da nossa casa? O que a gente está construindo para as pessoas que moram com a gente? Porque, como eu disse na outra pregação, impacta e vai impactando lá para frente. E quando a gente forma a família instruída no Senhor, isso também vai impactar. E esses filhos vão sair e eles vão carregar aquilo que eles aprenderam dentro de casa. Eles vão ensinar e vão ensinar para os seus netos e assim vai ser por gerações. Então, precisamos nos analisar verdadeiramente. Será que eu estou sendo Cristo dentro da minha casa? Será que eu estou amando? Será que eu estou servindo? Então, eu peço que todos façam uma autoanálise quando for embora para casa. Se eu estou, o que eu posso fazer para fazer mais? Porque a gente sempre vai ter para fazer mais. Até a volta do Senhor, a gente vai ter para fazer mais, e para se parecer mais, e para se parecer mais com Ele. Aonde eu estou falhando ainda, aonde eu estou pecando ainda. Então, que a nossa oração seja essa hoje. Maicão, sobe aí para a gente. Vamos orar, todos. Vamos todo mundo ficar de pé, gente, vamos orar. Vamos interceder não só por nós, pela nossa casa, mas por famílias, pela nossa. Com quem o Senhor tiver falado que interceda em especial pela sua casa. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento. Eu quero te agradecer pela sua palavra de exortação, de crescimento. Pai, quero te pedir, Senhor, pela minha família, pela família de cada irmão que está aqui dentro. Senhor, que a vida deles possa ser transformada, Senhor. Que a família deles possa ser transformada, Senhor. Que antes deles abrirem a boca, Pai, para falar de famílias lá fora, eles primeiro edifiquem a deles, Senhor. Eles primeiro construam a deles, Pai, com a base em Cristo, Senhor Jesus. Pai, que eles comecem a buscar, Senhor. Buscar dia e noite, Jesus. Dia e noite, Jesus. Ser parecidos contigo, Pai. Criar filhos parecidos contigo, Pai. Filhos que honram as suas mulheres. Filhos que amam as suas mulheres. Mulheres que amam seus maridos. Mulheres que se esforçam para acompanhar os seus maridos rumo ao alvo, Senhor Jesus.
Pai, eu peço que isso comece, Pai, por esses pais, por essas mães, Senhor Jesus. Pai, que casamentos sejam transformados. Nós precisamos de cristãos de verdade, com casamento transformado, para poder transformar lá fora, Jesus. Pai, não tem como a gente querer transformar o ambiente que a gente entra, se primeiro a gente não está transformado, se a nossa casa não está transformada, Senhor Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor venha tocar em casamentos. Pai, eu te peço que o Senhor venha tocar em casamentos, porque casamentos restaurados restauram filhos, casamentos restaurados ensinam filhos, Pai, o como fazer, aonde encontrar, Pai, a solução, aonde encontrar a chave, Senhor, que é o Teu Filho Jesus Cristo, Pai. Que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito, que elas possam ser ministradas pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor mostre a elas, Senhor Jesus, falhas, erros, mas principalmente, Jesus, caminho e direção, Pai. Pai, que o Senhor as acompanhe, Senhor Jesus. Oh, Jesus. Que nós busquemos, ó Pai. Pai, nós busquemos o padrão de Cristo Jesus. Ser como Cristo Jesus. Ser como Cristo Jesus. Pai, que nós busquemos ser como Cristo. Viver família de Cristo. Viver a vida de Cristo, Senhor Jesus. Pai, institua famílias de Cristo, Jesus. Oh. Pai, eu te peço em nome de Jesus por essas pessoas, por essas famílias, Pai.